Sobre Maria, pouca coisa precisa ser dita, não é? Os evangélicos, eles devem lembrar que Maria de fato foi uma judia piedosa, temente a Deus, e às vezes por conta dos exageros católicos sobre a pessoa de Maria, a gente nem prega sobre Maria, né? É difícil um pastor evangélico pregar sobre Maria, porque tem medo dos abusos lá, mas Maria é um exemplo para nós. Ela é uma mulher de fé, sem dúvida, entra na galeria daquelas santas mulheres piedosas que serviram a Deus através da história da igreja, mas isso não quer dizer que nós vamos admitir coisas que a Bíblia não diz sobre ela, que ela nasceu sem pecado. O argumento da Igreja Católica para que Maria nasceu sem pecado é que ela não podia ter pecado, porque senão Jesus nasceria com pecado. Então, para que Jesus nascesse sem pecado, Maria não podia ter pecado. Mas aí você vai ter que usar o argumento ad hominem ou ad infinito. Então Maria, a mãe de Maria, também não podia ter pecado. E a mãe da mãe de Maria também não podia ter pecado. E aí você vai ter que admitir a existência de uma linhagem que vem de Adão, de pessoas que nunca tiveram pecado para poder resultar em Cristo Jesus. Vejam o absurdo disso aí. A respeito dela ser mediadora entre Deus e os homens, não é? A Bíblia nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, de 5 a 6, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E em João 14, 6, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está muito longe da Bíblia o dogma a respeito de Maria. Sobre a missa nós já explicamos que o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas e ele não se repete. E, portanto, na ceia nós apenas celebramos em memória. Sobre o purgatório, a Bíblia é muito clara, né? Mais uma vez, você não encontra na Bíblia a doutrina do purgatório, que depois da morte a pessoa vai purgar os seus pecados através do sofrimento nesse lugar. Quando a Bíblia descreve o que acontece depois da morte, é sempre dizendo que há apenas dois lugares, dois estados e duas situações. Em João 3, 16 a 18 está dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele acrescenta no verso 18, dizendo assim: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Pronto. É assim que a Bíblia descreve. A história do rico e Lázaro, lá de Lucas 16, volta a dizer isso. Duas pessoas morreram, uma foi para o céu, outra foi para o inferno. Não havia consciência do que estava acontecendo, desejo de retornar, tudo aquilo foi vedado, o lugar era a situação era fixa e imutável. Hebreus capítulo 9, verso 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo. Não há nada na Bíblia que fale de uma segunda chance depois da morte ou um período de purgamento de pecados. O dia da salvação é hoje, aqui e agora, pela fé em Jesus, nós resolvemos o nosso destino. E na prática, na prática eu ia dizer que não tem diferença entre venerar e adorar, já falei sobre isso. E por fim, a salvação, que é o ponto de maior divergência, né? Efésios capítulo 2, a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, foi um verso muito usado na Reforma Protestante. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É nessa verdade, nessa pedra que nós nos firmamos. E pensando agora já nas conclusões, por isso que nós não podemos considerar a Igreja Católica Apostólica Romana como uma igreja irmã. Quando um amigo católico é convencido da verdade que os protestantes ensinaram e ele deseja se tornar membro de uma igreja protestante, ele é rebatizado, exatamente porque nós não consideramos o batismo católico como sendo válido. Não é válido porque a intenção é outra. Esqueci de mencionar isso aqui. O batismo na igreja católica, ele tira a culpa do pecado original.
Para nós, o batismo não tira culpa, nem lava pecado de ninguém. É o símbolo da aliança que Deus tem conosco e com os nossos filhos. Assista a pregação completa pelo link na descrição. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.